Se sente bem. Agora, olha que interessante. Olha onde eu quero chegar, que é o tanto interessante. Quer dizer, vou tentar explicar e me ajudem até se eu não conseguir, se não ficar claro. A gente entende o seguinte, pô, meu público é o produtor rural. Tá? Aí o que entendeu? Aí fomos pro produtor rural. Começamos a estudar, poxa, as onças estão vivendo nas fazendas. Pô, que legal, antes achava que era onça só de um parque nacional, reserva. Não, elas estão lá. Pô, elas estão lá, como que eu faço para viver lá? Poxa, qual é o problema da onça hoje? A onça come gado. Ela come bezerro, ela aprende a comer. Isso é um problema. É um problema. Por quê? É sua fonte de... É o dinheiro do Exatamente. cara. Então vamos lá. Aí que começam os problemas. Na minha época ainda se via até o próprio... Tanto que na lei de fauna permite-se, a legislação brasileira permite o abate de um animal que cause prejuízos no seu lavoura, pomares ou rebanhos. Permite, está lá, a legislação, na lei de fauna está lá. Mediante uma autorização do órgão competente. Entendi. Aí quando você olha isso, você fala assim, legal, então quer dizer que se a onça é um problema em rebanho e ela ataca o gado, o povo deve reclamar, né? Os fazendeiros devem reclamar e o governo deve liberar o abate, conforme a lei, certo? Aí você vai fazer uma pesquisa, como biólogo, pesquisador de onça, fala assim, quantas vezes o governo já lhe deu alguma licença para o abate de alguma onça? Zero. Jamais no Brasil foi dada uma permissão. Aí você fala, que interessante, quer dizer que não tem problema? Não, galera, tá matando aí. Quer dizer que ela tá matando. Eu sou do interior. Aí... Os fazendeiros falavam, matei uma onça que tava comendo não sei o que. Aí você descobre o seguinte, aí você vai no IBAMA, e aí você começa, naquela época a gente trabalhou muito próximo com o IBAMA, a gente atendia os casos, aí você descobre o seguinte, que o IBAMA sempre fez um jogo de finge que você não mata, eu finjo que eu não vi, e continuamos parceiros. Okay. Por quê? O cara fala, cara, não tem solução. E ela tá comendo, tá dando prejuízo. E o cara fala, eu não tenho nada pra fazer. Então mata, mas não me conta. E fez esse jogo. Então, se eu souber, eu vou ter que autuar. Então a gente, como conservacionista, o que a gente olha? Primeiro, o que tá me direcionando e dando foco na sequência de estudos são dados. Aí você fala, cara, tá estranho. Então quer dizer que eu não tenho nenhuma autorização. Mas eu sei que estão matando onça todos os dias. Porque todo mundo fazendo... Você vai ver um couro, ver uma cabeça, estão matando. Então o que está acontecendo? Bem, eu estou nesse jogo de finge que você não faz, finge que eu não vejo, então tá errado. Então vamos lá olhar o problema, aí você começa a olhar o problema e entender o problema. Aí você começa a descobrir duas coisas. Que o fazendeiro, que hoje, por exemplo, tem onça, tem dois pontos que eu vou tentar ser claro. As onças estão na fazenda e ela dá prejuízo. E é verdade, dá prejuízo. O que a gente aprendeu mais recente? Que somente o grande produtor rural que consegue tolerar o prejuízo. Ah, tá. Como assim, o pequeno... Porque aí eu faço o exercício que eu faço pra você entender fácil. Um cara tem 10 vacas, tira leite das 10 vaquinhas, faz queijo e vende na feira. A onça vai lá e come 2 vacas naquela semana. Você acha que esse cara vai deixar essa onça viver? Claro que não. Não. Agora um fazendeiro tem 10 mil cabeças, a onça matando 10 cabeças por semana. Você acha que esse cara vai gastar... tempo lá matando, assim, ou ele vai incorporar isso, o risco, porque hoje é um risco, assim, se for pego, vai ficar mal pra ele pode ser preso, vai ser multa, você acha que ele vai gastar aí? Ou ele vai tolerar, ou ele vai engolir, se ele tá perdendo. Então, não é que um é bom ou outro é ruim, são circunstâncias e contextos diferentes que a gente tem que ponderar e entender. Você fala, cara, esse cara tá levando um prejuízo. E tem gente que tem dificuldade, aí eu volto lá na questão da comunicação sobre isso. Como que a sociedade geral enxerga isso? O fazendeiro está matando. Primeira coisa que ele fala, duas coisas. Primeiro, quando você fala que o grande tolera e o pequeno que é o problema, tá? De cara, te fala, você está defendendo os grandes, você defende os ricos, os latifundiários. Você fala, não, e isso é o debate que tem na universidade, tá? A elite intelectual brasileira. Aí eu falo, gente, primeiro, o termo latifundiário são grandes áreas improdutivas. Isso tem a ver com paixão, tem a ver com dados. Você está colocando dados. Não falando de ciência. Isso que é doido. Estamos falando de ciência. Tá? Estou falando de ciência. Mas aí eu estou falando isso para biólogos e futuros biólogos. E eu estou sendo atacados por eles. Inclusive, a última palestra que eu dei, que eu jurei que eu nunca mais precisava nessa Universidade Federal, um professor que levantou e falou assim, eu não vou ficar aqui vendo você defender latifundiário. Só emocional. Aí eu falei, peraí. Eu estou mostrando dados. A distribuição de onças hoje no Brasil, fora de vocês, estão aonde? Em áreas onde eu tenho grandes propriedades. E o que eu estou falando de grande? Mínimo, onde a média é maior do que 500 hectares. Tá. Então, quando eu olho a distribuição... Então, eu vou dar um exemplo simples. Você acha que tem onça pintada aqui em São Paulo andando nessas chacrinhas? Claro que não. Não. Mas você acha que lá no Mato Grosso, aquelas grandes fazendas, tem onça pintada? Tem.
Pronto, você mesmo respondeu. No meio da soja. Ou seja, da cana-de-açúcar. Quem mesmo, que também? Isso aí é um outro contexto que eu quero chegar nisso daí, são as novidades, né, que a gente tem sobre o bicho. Então, mas olha só que interessante, olha a confusão que o público está fazendo. Quando eu começo a falar que os grandes, se eu falar rápido, olha, quem a gente aprendeu? Os grandes conseguem tolerar e tem a onça pintada na fazenda, os pequenos não. De cara, eu já fui rotular, você está defendendo os ricos, os grandes. Você falou, não. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, por que você tá nervoso, você está ficando emocional em cima disso? Aí você vê que tem uma mistura de política social por trás disso. O cara não tá ouvindo dado. Eu tô acabando de falar que pra onça os grandes são os melhores. Por quê? Pô, eu tenho o maior bloco proporcional de reserva legal, que é a área que o cara tem que deixar. Eu tenho menos gente por hectare. Eu tô E eu falo, gente, isso é a nossa pegada ecológica. É nossa existência. Então você imagina, eu faço exercício, imagina 10 mil hectares, eu tenho um proprietário produzindo que tem lá 20 funcionários. Mas agora, é uma mudança muito grande de paradigma e é difícil. Eu demorei para atender. Você, a primeira vez que você foi lá... Eu demorei. Foi um aprendizado. Isso é verdade. Eu já chorei em campo de soja. Primeiro, eu falei, porra, você fala assim, caralho, era uma floresta. Ah, agora entendi, um campo de soja. nesse sentido. Lógico. Mas vem cá, Vilela. Eu não sei do que você come, mas eu tenho certeza que você não se alimenta através de fotossíntese. Não. Alguém aqui, você, o mendigo tem ali. alguém... Não. Você não. O mendigo também nem o não, bicho preguiça. Nem o bicho preguiça. Nem minha esposa, nem Thiago, ninguém aqui. Então, assim, nós nos alimentamos de algo que vem do campo. Ponto. Se você é vegano, vegetariano, onívoro, vem do campo a sua alimentação. Alguém precisa produzir. Aí que entra esse outro ao choque. Então imagina, quando eu falo, as pessoas reagem primeiro com raiva, com ódio, que você está defendendo o grande. Aí você fala, olha, nesse contexto a salvação é o grande. É um exercício, é a nossa pegada ecológica. Mas aí você vê que a pessoa está confusa por causa da internet, das ideologias, com política social. Entendeu? Com política socioeconômica. Como era o nome? A gente aí usava muito essa, quando tem uma cultura. Tinha um nome que a gente usava uns tempos atrás, quando a gente queria definir, era uma coisa triste, especialmente na biologia. A gente aprendeu quando eu fiz faculdade tardia, porque eu fiz depois de você, que eu primeiro sou contador e economista, aí fiz depois de biologia. Tinha um termo para... Não era monocultura, quando você tinha grandes áreas de produção de uma mesma cultura, mas não era um outro nome pior. Era um pior que a gente olhava e já fazia, aqueles caras que fazem aquelas grandes culturas e não sei o quê. Pô, e assim... Latifundiário? Latifundiário. Porra, esse é um latifúndio. A gente fala assim, usava isso. Porra, usava isso. Aí parecia uma coisa ruim. E eu mesmo, cara, que no meu aprendizado, porque a gente ouviu sempre na biologia a coisa, os corredores ecológicos, o que liga os fragmentos de floresta e a preocupação em ligar esses fragmentos para que a vida selvagem pudesse transitar entre eles, etc. E é isso onde está o grande... Só que eu acho muito importante, porque a grande mudança foi quando a gente entendeu, através da ciência, ele é um cientista, está trabalhando nisso, que aquele corredor ecológico, o que é um corredor ecológico? É onde o bicho olha um monte de florestinha bonita? Não. O bicho olha o quê? A tranquilidade de atravessar, cruzar uma área, de um fragmento até para outro, e usar, por exemplo, um campo de soja. Naquele campo de soja, se ele não tiver 200 caras morando ali, significa 200 armas, 200 gatos, 200 cachorros, ele tem um lugar tranquilo. Se aquilo é seguro, é safe, passa a ser um corredor ecológico. Total. Mas não é naquele conceito tradicional e romântico. Conservação, intacto, ela nasce aqui. Ela é amor e paixão, é respeito, mas ela tem que passar por um processo lógico e a ciência ajuda nisso. E depois custa dinheiro para isso. Então, assim, não é tão simples. A conservação não é romântica. Às vezes ela é cruel. É claro, às vezes ela é cruel, cara. Isso é difícil de aceitar, né? É difícil. Que ela seja cruel também. Tem a ver ainda... não deveria ser difícil e o termo, às vezes... O cruel, às vezes, é uma... Sim, eu digo cruel para os parâmetros com que a gente consegue... Para os parâmetros que sentido, que cruel nesse mundo que a gente está vivendo hoje. O proprietário de terra, ele consegue conservar mais. Isso é um cruel. Você pensar que, o cara que tem menos dinheiro consegue conservar menos porque ele precisa daquilo muito mais. Isso é uma crueldade. Então, mas o que é louco é o seguinte. Então, porque o negócio você tem que... Vamos subindo. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu? As onças são... nas áreas de propriedades. E nas propriedades, eu tenho mais de 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. Imagina. Grandes, 1% é grande. Mas 1%, 1% é 1% são consideradas
a gente considerou grande. Tá. Mas esse 1% representa 80% da área. sim. Tá. Graças a Deus. Mas olha que louco, dependendo de onde eu falar, eu sou atacado por estar defendendo os grandes. Então, assim, há uma confusão. A internet levou uma confusão. Você falou graças a Deus porque fica mais Porque a conservação não é social. Sim, não é social. Eu fiz, olha esse meu peito aqui, ó. Que lindo. O que é esse símbolo aqui? Compostela. Eu fiz Compostela. Fiz aquela caminhada bonita na Espanha. Naquela caminhada, eu cruzei... Tinha coisas bonitas. Eu vi pai trabalhando com filho na lavoura. Eu vi marido com mulher. E eu vi o quê? Fauna? Zero. Zero de fauna. Zero. Eu andei 20 dias no meio do campo e não vi nada. Por quê? Uma propriedade rural grudada na outra. Caminho de Santiago. Uma propriedade rural grudada na outra. Parece bonito, social, lindo, maravilhoso. Agora, quantas armas, quantos cachorros, quantos gatos, quanta pressão sobre a fauna pegada existe ecológica. ali? A nossa pegada ecológica é altíssima. É isso. Eu vou fazer então, xixi. Tem hora que a gente tem que decidir. Cuidado Pô, aí. mas tem um monte de coisa aqui. Ele bateu o chifre, enganchou o rabo, né?